Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite para você que nos acompanha de casa, pelas redes sociais. É muito bom estar aqui mais uma vez. Tem um mês que eu fiz a minha 20ª cirurgia na boca. 20ª. E é um desafio agora, depois de um mês, falar, né? Ainda não está tudo muito certo, mas eu creio que isso vai me ajudar também a não falar demais nessa noite. Então, vocês podem ficar tranquilos. Já leu sua Bíblia hoje? Já? Já? Ah, ótimo, parabéns. Se ainda não, abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Você que leu, você que não leu, nós vamos ler a palavra nessa noite. O que faz um pastor aposentado? O que você imagina que faz um pastor aposentado? Cuida da Adra, pinta a igreja, né? Eu passei por aqui e eu vi o pastor Saulo pintando a igreja, envolvido, né? Maravilha. Já o pastor Hamilton continua na artilharia ainda, né? Nós temos lá em casa uns 30 mil contatos e a gente exerce um ministério pela internet, ajudando pessoas de diferentes lugares. E temos aí uma igreja virtual, entre aspas, de 2 a 3 mil membros. Então, não é um fardo assim tão leve, porque os virtuais, eles também são reais. E eles têm os mesmos problemas que os membros das igrejas reais. As mesmas lutas. E talvez os meus membros sejam um pouquinho ainda mais complexos, porque boa parte deles são desigrejados, não frequentam a igreja. Aliás, na live de sexta-feira, eu falei sobre Hebreus capítulo 10, sobre a importância de congregar, e foi interessante a reação de muitos deles. Pastor, mas eu estou doente, né? Eu estou cuidando de alguém doente, faz muito tempo que não vou à igreja. Sim, eu compreendo. Mas há muitos desses membros que não gostam de igreja, que não gostam de pastor, mas têm desejo de ouvir da palavra de Deus. E são diferentes, de diferentes denominações. Inclusive, todas as Bíblias que a gente sorteia cada semana, Bíblias boas, grandes, bonitas, são adquiridas, pagas, né? São pagas por um casal presbiteriano. Né? Interessante, das mais diferentes denominações, você tem o privilégio de apresentar a palavra de Deus. E como pastor aposentado, eu continuo pregando, continuo batizando. Agora, tem menos de um mês, eu fiz um batismo em Paulínia de uma de minhas ovelhas virtuais. Batizei esses dias também em Santa Catarina, outra ovelha virtual. O ano passado batizei um outro senhor em Curitiba e voltei depois para fazer o casamento dele. Uma ovelha virtual com uma ovelha real minha, do meu ex-distrito, na Grande Curitiba. Então, continuo trabalhando, né? Fazendo casamento, fazendo apresentação de bebê, e recebendo mensagens assim que me tocam o coração de uma forma impressionante. Olha só, aqui eu recebi hoje. Pastor, sou adventista, tenho 80 anos. Moro, eu não vou dizer o nome da cidade, não é aqui no estado de São Paulo. A igreja fica longe da minha casa. Fiquei viúva há 3 anos. Desde que meu marido adoeceu, não tivemos condições de ir à igreja. Agora veja só o que ela escreve aqui. Fiquei muito triste por nenhum irmão ter ligado
ou nos procurarem para saber o que estava acontecendo. Cheguei a ligar para um irmão que era na época ancião na igreja, e ele também é médico. Nós não temos família aqui na cidade. Procurei ele porque meu esposo tinha sido internado. Eu estava apavorado. Ele não veio e nem retornou a minha ligação. E assim aconteceu quando ele partiu. Mandei mensagem de novo para esse irmão pedindo se ele podia ir fazer uma oração ou mandar alguém. Não recebi resposta e ninguém apareceu. No sepultamento do marido, ninguém foi lá. Fiquei triste com os irmãos, não com a igreja e nem com o meu Senhor Jesus. Mas desde então não fui mais à igreja, não pelo acontecido, mas por ser distante e ter que ir sozinha. E aqui ela conta que a minha igreja tem sido as suas lives todas as terças e sextas-feiras. 80 anos. Eu orei com ela e disse: posso ser o seu pastor? Dos 30 mil contatos eu escolho aleatoriamente e ligo para as pessoas e oro com elas. E quantas ficam em lágrimas dizendo: nunca um pastor orou por mim. Nunca um pastor orou por mim. Quanta gente sofrendo por aí, não é mesmo? Quanta gente cansada do fardo que carrega, já sem forças. O tempo de refletir de hoje falava sobre como lidamos com o nosso passado errado, como lidamos com ele. Para muitos é um fardo difícil de carregar. E eu adicionei uma mensagem e compartilhei com algumas milhares de pessoas hoje. E eu fiquei impressionado com o retorno que elas deram. Uma de minhas ovelhinhas na Angola, ela disse: pastor, eu não consigo me livrar do passado. O passado me persegue. O passado me assombra. O passado é pesado demais. No decorrer do dia, um rapaz mandou um recadinho pelo WhatsApp: pastor, mas eu entendi bem a mensagem. É verdade que eu preciso pedir perdão apenas uma vez para Deus e isso é suficiente? Eu disse: claro, irmão. Você pecou, confessou o pecado, pediu perdão por aquele pecado, Deus o perdoou. É suficiente. Você não precisa ficar repetindo o seu pedido de perdão para Deus, todas as suas orações, durante toda a sua vida. E sabe quantos levam uma vida cristã desse jeito? Não são felizes. Tem um fardo pesado, horroroso. Cadê a alegria? Espero que essa não seja a sua experiência, mas é a experiência de muitos, infelizmente. E aqui no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 9, Paulo diz assim: porque eu sou o menor, o menos importante dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Paulo está escrevendo essa carta lá pelo ano 55. Pelo menos há 20 anos ele já
havia sido convertido na estrada de Damasco. Paulo não era um novato na fé. Mas dá a impressão, quando se lê aqui e em outras cartas do apóstolo, que o passado também, de alguma forma, perturbava. Paulo não fora flor que se cheirasse, como diz lá na nossa terra, não é, Murilo? Paulo era, ou fora, uma pessoa que odiara os cristãos. Paulo não era muito bem visto dentro da comunidade cristã do primeiro século. Paulo não tinha muito respeito, muito respaldo por parte da liderança da igreja. Paulo, imagino, ele era visto com desconfiança. Afinal, esse homem prendeu tanta gente, perseguiu tanta gente. Será que ele é sincero? Paulo não teve espaço para pregar o evangelho dentro do seu povo. Paulo teve que ir para longe e se tornou o maior dos pregadores dos não-judeus. Mas quando eu leio aqui, ele dizendo, eu não mereço ser chamado de apóstolo, eu sou o menos importante, eu sou o menor. Não está falando aqui de tamanho, de altura, está falando de posição, de condição. Ele está dizendo, eu sou o menor, porque eu persegui a igreja de Deus. E quando você estuda com atenção as cartas de Paulo, você percebe que ele vivia uma experiência religiosa muito parecida com a minha, muito parecida com a sua, porque ele também tinha lutas, ele tinha desafios gigantescos que você tem e que eu tenho. Sabe, às vezes nós olhamos para os personagens da Bíblia e imaginamos que eles eram super-heróis, que eles eram homens e mulheres que hoje seria impossível qualquer um de nós nos aproximarmos. Não, eles eram tão falhos, tão fracos, como eu e como você. E sabe, quando os membros olham para o pastor, eles imaginam que o seu pastor é um super-homem também. Mas não é. Não é. E quando eu tive a oportunidade de, durante 4 anos, cuidar de igrejas, e eu considero isso como sendo os momentos mais importantes e aprazíveis do meu ministério, eu já no primeiro encontro eu já dizia, aqui está um homem igualzinho a vocês. Eu não sou nenhum super-homem, eu não sou celebridade. Eu estou doente, eu tenho depressão. Eu já tive vontade de tirar a minha vida. Sabe, aí você percebia a identificação, porque hoje eu olho para as pessoas e basta apenas uma focada e eu já percebo quem é depressivo, quem não é. Você conhece. Os iguais se identificam, né? Se reconhecem. Esses dias eu fiz uma semana de oração para os funcionários do Hospital Adventista de Belém e durante algumas manhãs eu tive o privilégio de orar com os doentes na UTI, com pacientes, com pessoas nas mais diferentes situações. E eu lembro que chegamos numa sala onde estavam ali várias pessoas que iriam fazer um tratamento bem complicado. E quando eu fui apresentado como pastor, eu percebi que as pessoas não deram muita atenção. Né? E eu disse, bom dia. E eu falei para eles, eu sou um doente, assim como vocês. Interessante, todos levantaram a cabeça.
e me ouviram com atenção até o final. Vivemos num mundo de dor, de sofrimento, e muitas vezes o nosso passado, a nossa vida equivocada, errada, antes de conhecermos a Cristo, acaba prejudicando esse relacionamento. Nós acabamos levando junto conosco um fardo desnecessário, um passado que nos envergonha, quem sabe. E Paulo, na caminhada dele, na carta aos Romanos, ele diz assim, eu sou um miserável, miserável homem que sou, ele diz. Eu tento fazer as coisas do jeito certo. Eu tento, mas eu não consigo. Não é assim com você? Às vezes você tenta, e cai, tropeça, rala o joelho no chão. Comigo é. Mas no final de sua vida, na prisão especialmente, ele pôde não apenas lamentar, mas ele pôde dizer na carta aos Filipenses, veja comigo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Mas é fácil escrever, Paulo, é fácil escrever, é fácil falar, mas como é difícil libertar-se do passado. Aceitamos o perdão de Deus, compreendemos o perdão de Deus, entendemos o perdão de Deus, mas nós muitas vezes não nos perdoamos. Não nos perdoamos. Deus perdoou. A sua graça generosa, maravilhosa, incomparável, a sua misericórdia, a sua bondade. No primeiro ato que nos posicionamos diante dele, dizendo, Senhor, eu pequei, eu errei o alvo, Senhor, eu fracassei, me perdoa. O que ele faz? Está perdoado, filho. Não se fala mais nisso. Só que daqui a pouquinho nós nos aproximamos dele. Senhor, eu pequei. E resgatamos, aquilo que deveria estar nas profundezas do mar. Resgatamos de lá o nosso passado. E mais uma vez, queremos confessá-lo. Para que carregar um fardo como esse? Dos seus pecados, diz Hebreus, jamais me lembrarei, capítulo 8, verso 12. Ele promete jogar o nosso passado nas profundezas do mar. Paulo conseguiu aceitar o perdão, conseguiu viver sem as sombras do passado. Era fácil? Não, não era fácil. Não era fácil. Nós também podemos sair daqui nessa noite e fazer duas coisas. Uma delas, viver a realidade dos fracassos e dos erros de ontem ou de hoje. Ou viver na presença da graça maravilhosa de Deus. O que faremos? Viveremos a realidade dos fracassos e dos erros? Ou viveremos na presença da graça de Deus? Sabe, precisamos remover essa barreira entre o eu ideal e o eu real. E decidir que Deus está ao nosso lado e perdoar a nós mesmos. A nós mesmos.
E essa tem sido a minha argumentação quase que diária e muitas vezes no dia para tantas ovelhinhas virtuais. Perdoe-se, perdoe-se. Se Deus perdoou e prometeu esquecer e esquece, por que você lembra? Por que você lembra? Por que carregar esse fardo? Lembra do filho pródigo quando voltou para casa? História tão conhecida, não é? O que fez do filho pródigo lá, cuidando dos porcos? Ele tramou uma estratégia, um plano. Eu vou voltar, vou para a casa do meu pai, mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar 3 turnos agora, porque eu preciso recuperar todo o dinheiro que eu joguei fora. Eu preciso chegar para o meu pai e devolver para ele a parte da herança que eu gastei de forma totalmente equivocada. Foi isso que fez o filho? Não. Ele foi sem dinheiro. E ele chegou para o pai e disse o quê? Pai, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acerto aí para eu te pagar. Faz em algumas parcelas. Divida a minha dívida, porque eu quero te pagar. Ele não tinha como pagar. Ele não tinha como pagar. O pai não estava interessado no discurso do filho. O filho ainda tenta: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não mereço ser chamado teu filho, me aceite como empregado. O pai não está prestando atenção à argumentação do filho. O pai apenas diz para os outros: tragam sandálias, anel, roupa nova. Dei um banho nesse filho aqui. Estava perdido, foi achado. Estava morto, reviveu. É assim que Deus nos recebe. O pai não cobrou do filho: o que você fez com o dinheiro que eu te dei com a parte da herança? Cadê o dinheiro? O pai não fez isso. Mas o irmão mais velho, isso aí fica gastando toda a fortuna do pai, mulheres, né? Sabe, às vezes nós nos colocamos como o irmão mais velho do filho pródigo que retorna para os braços, para os caminhos de Deus, e nos colocamos como juízes, trazendo ainda um fardo mais pesado. Paulo, você perseguiu a igreja, né? E ao invés de amarmos como Deus ama, ao invés de estendermos a graça como Deus estende, quantas vezes nós ficamos relembrando, rememorando, trazendo à memória tudo aquilo que aquela pessoa fez de errado. Não é de confiança, veja o que ela fez. Somos o filho mais velho da parábola muitas vezes. Vamos para casa? Mas antes, eu queria fazer um convite para você. Ao sair pela porta aqui, ao desligar a conexão, você que está pela rede social, eu gostaria que você tirasse um tempinho, no meio da oração que eu vou fazer agora, e você orasse. Se há algum fardo, algum pecado já confessado, do qual você não consegue se livrar, confesse então pela última vez. Mas saia daqui nessa noite, livre, liberto.
leve pelo perdão maravilhoso de Deus. Jesus disse: venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar esse fardo. Ele quer tirar esse peso de seus ombros nessa noite. Agora. Assim como estamos, oremos. Querido Deus, muito obrigado por tua graça maravilhosa. Muito obrigado porque a nossa dívida foi paga, o nosso débito foi quitado, e nada do que venhamos a fazer poderá, de alguma forma, contribuir para a nossa salvação. Essa é uma questão tua, já foi resolvida, e em Cristo Jesus nós temos a salvação. Compete a nós apenas amar-te, fazendo a tua vontade, não para conquistar alguma coisa, mas por gratidão, por amor. Nesse momento eu oro por mim e por todos que aqui estão, e por todos esses que estão conectados nessa noite. Oro por eles, Pai, para que nesse instante abram a Ti o coração e definitivamente livrem-se desse fardo opressor, desse passado vergonhoso, desse pecado que insiste em atrapalhar na caminhada cristã. Agora cada um ora, Senhor, sabendo que estás atento a cada oração nesse instante. Obrigado pelo teu perdão, Pai. Nós saímos daqui perdoados, livres e leves. Em nome de Jesus. Amém.